Eu tenho que pedir licença aos nossos web espectadores para falar com você, Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, meu primo querido, né, do coração, meu brilhante neurocientista e oncologista, para falar de uma coisa pessoal. Eu quero falar da minha perda. Nesses anos, né, 2020, 2021, que 620 mil brasileiros perderam alguém da família. Eu não perdi meu marido por Covid, eu perdi por uma doença neurológica degenerativa. Mas a Covid e outros vírus também causam sequelas neurológicas, como você mesmo, Zé Reinaldo, já nos explicou, como a síndrome de Guillain-Barré, etc. Agora eu tenho uma pergunta para você, que tem a ver com isso que a gente viveu com a perda do nosso querido Caetano, né? Que não era só meu querido, era querido de tanta gente, seu inclusive. Por quê? Por que que quando a gente envelhece, o nosso cérebro vai para as cucuias? Por que que acontece isso? Por que que tanta gente tem Alzheimer? Por que que tanta gente tem Parkinson? Tanta gente tem essas doenças loucas, degenerativas, como o Caetano teve nesses últimos 2 anos de vida? O que que acontece com o nosso cérebro? A gente tem como prevenir? A gente tem como evitar? Será? Oi, Bel. Por que o nosso cérebro vai para as cucuias quando a gente envelhece? E você tocou no assunto do Caetano, que morreu por causa de uma doença degenerativa, típica da idade, e que acabou culminando com o seu falecimento. Realmente o Caetano era uma pessoa especial, sem dúvida nenhuma. E por que uma pessoa especial, boa, que não era um indivíduo que cometia grandes agressões contra o seu próprio corpo, era um homem que pensava, era um homem que se interessava pelas coisas, tinha uma atividade mental extraordinária, brilhante. Por que que o indivíduo assim, de repente, não consegue mais andar direito? O próprio pensamento fica fragmentado, não se faz de forma plena. O que é isso, né? Por que que o nosso cérebro vai para as cucuias com a idade? Bom, em primeiro lugar, nem sempre o cérebro vai para as cucuias com a idade. Às vezes a gente encontra pessoas, eu falo da prática clínica, não é? Com 90, 95 anos, absolutamente lúcidas, perfeitas, iguais a tia Wanda, não é? Às vezes, essas pessoas têm alguns lapsos de memória, coisinhas simples, mas, como um todo, elas estão excelentes, perfeitas, né? Outros idosos começam a perder as funções cognitivas muito cedo, em torno dos 60, 65 anos, mas nunca desenvolvem uma demência. Ficam apenas com aquele declínio cognitivo leve. E outros caminham para uma demência. Bom, existem várias demências, né? Vários tipos de demência, e todas elas, a grande maioria delas, na verdade, estão relacionadas à senescência, quer dizer, ao envelhecimento.
são doenças do envelhecimento. O envelhecimento é um processo contínuo que começa no momento da fecundação. E ele decorre em 3 domínios: o cronológico, o biológico e o termodinâmico. Ao longo da vida, esses 3 domínios seguem inexoravelmente em linha reta, de forma que o envelhecimento é uma coisa diária, horária, a cada minuto, ao longo da vida. Nesses 3 domínios. No cronológico, ok, em março eu faço 70 anos. No biológico, eu sou como eu sou, tenho minhas células, minhas características biológicas, que vão mudando, a minha cara não é mais a mesma. E o termodinâmico, esse é um pouquinho mais difícil da gente entender. O que é a termodinâmica? A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações do calor com o trabalho. Por exemplo, numa locomotiva, produz-se vapor, fogo, calor, vapor, movimento, trabalho, enfim. Essa é a termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do sistema sempre aumenta. O que é entropia? Entropia é a medida da incerteza, também chamado de desordem. Eu não gosto muito, mas tudo bem. Com o tempo, a incerteza de um sistema sempre aumenta. O universo é um sistema fechado. A entropia num sistema fechado sempre aumenta. Quem chamou a atenção para isso pela primeira vez foi Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, um cérebro brilhante, que escreveu em 1944 um livro chamado O que é a Vida? What's Life? Uma leitura incrível. Ele chamou a atenção para um fato que hoje é inquestionável. A vida segue as leis da natureza, as mesmas leis que regem a formação das galáxias, a formação das rochas, enfim, essas mesmas leis são as leis que regem a vida. E, obviamente, num sistema vivo, a entropia tende a aumentar, porque essa é uma lei universal. Acontece que, à medida que aumenta a entropia, aumenta a desordem, surge o caos. Em baixas entropias, nós podemos ter ordem. Em altas entropias, nós teremos caos. E a vida não se desenvolve bem no caos. A vida é um sistema que trabalha perto do caos, longe do equilíbrio, mas não chega exatamente ao caos. Então, ele chamou atenção para isso. Ele não sabia como explicar que os organismos vivos diminuíam a entropia que está tendendo a aumentar. E ele chamou, então, de uma entropia negativa. Foi criticado por Linus Pauling, anos depois, né, que foi um Nobel da bioquímica. Mas eu, pessoalmente, acho que Schrödinger era muito maior do que Linus Pauling. Embora ambos eram notáveis. Na verdade, do ponto de vista físico, a entropia negativa não existe mesmo. Ele chamou de entropia negativa, por exemplo, os alimentos, né? Que são o quê? Os alimentos, eles são a energia solar transformada em massa, não é? Então, o Sol,
A energia do sol é transformada em capim, por exemplo, e o capim é comido pelo boi, vira carne, e nós comemos a carne. Nós estamos absorvendo a energia solar via capim, via alface, via tomate, enfim. Todos esses alimentos, eles trazem energia extra, que não é o próprio organismo que promove, que faz. Ele tem que receber isso aí. Não é verdade? Então, e a gente percebe isso claramente no nosso dia a dia, né? Em que nós comemos um belo bife, batata frita, alface, tomate, e depois aquilo vira algo bastante diferente, que não tem nenhum valor nutritivo, que não tem forma e que não é alimento mais. Por quê? Porque tem alta entropia. Enquanto o alimento tinha baixa entropia, era muito organizado, estava tudo certinho ali. E o Schrodinger chamou isso de entropia negativa. Mas acho que ele não se incomodou muito com as críticas. Ele foi o pai, um dos pais da mecânica quântica, que é simplesmente maravilhosa. Então, no nosso organismo, a tendência é sempre aumentar essa entropia. E quais são as consequências desse aumento de entropia? Com o tempo, apesar dos mecanismos que tendem a compensar o aumento da entropia, as células se reproduzem, as células se ajustam, enfim, ao longo da vida, daquele aspecto cronológico e biológico do envelhecimento. E aí começam a ocorrer erros. A matéria vai se transformando lentamente. Então a minha pele já não é mais a pele que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Meus olhos também não. O cérebro, particularmente, é um órgão elétrico, ele tem atividade elétrica, que a gente mede ali no eletroencefalograma. E é muito fácil de perceber, nós fazemos isso no nosso laboratório todos os dias, que a entropia da atividade elétrica cerebral no idoso é muito maior do que a entropia da criança. Então, a atividade elétrica do cérebro, ela se modifica à medida que nós vamos envelhecendo, às custas de aumento da entropia. Não é bem essa entropia termodinâmica, é a entropia informacional, que é um pouco diferente. A entropia informacional, ela foi descrita por Robert Shannon, e ela trouxe uma contribuição enorme para a compreensão dos sistemas biológicos. Recebe o nome de entropia, mas ela é conceitualmente diferente da entropia que eu acabei de falar. Mas as leis parecem que são muito semelhantes. De forma que a entropia informacional, que é a entropia contida no sinal elétrico do cérebro, ela também tende a aumentar com a idade. Isso não quer dizer que o cérebro vá para as cucuias necessariamente. Mas você deve lembrar que nós começamos a envelhecer na hora do nascimento. Então, durante todo esse período, ocorrem alterações genéticas no nosso corpo. Não são alterações hereditárias, hein? Não confunda hereditariedade com genética. Tudo que é hereditário é genético, mas nem tudo que é genético é hereditário, se passa de pai para filho. Então, durante o curso da nossa vida, nossos genes mudam de acordo com uma série de coisas, com o ambiente, com a alimentação, com o estilo de vida. Ocorre uma mudança que vai se acumulando permanentemente e que podem desencadear doenças, que são anormalidades lá na frente.
Eu ouvi uma geriatra dizendo na internet que o Alzheimer é 2-1. Cada 2, um vai ter Alzheimer. É uma consequência do envelhecimento. Eu não consigo aceitar isso com facilidade. Aliás, acho que ninguém consegue. Acontece que nós somos sistemas complexos, dinâmicos e adaptativos. Sistemas complexos, dinâmicos e adaptativos, eles ocorrem na natureza de um modo geral, tá certo? E eles são dependentes de pequenas coisas, pequenas mudanças para trazer grandes alterações no futuro. Então existe assim uma série de probabilidades. Quando a gente nasce e começa a envelhecer, já existe para nós um enorme leque de coisas que poderão acontecer lá na frente. Mas nós não sabemos. E hoje é impossível fazer a previsão. Qual será o lado que nós vamos apontar lá na frente? Então, ao longo da vida vão ocorrendo essas alterações. E essas alterações, um belo dia, desembocam numa situação que nós caracterizamos como uma doença. Por exemplo, a doença de Parkinson ou o parkinsonismo, que é um conjunto de doenças que tem elementos semelhantes, mas fisiopatogenia e prognósticos diferentes, mas que são doenças degenerativas, geralmente muito severas, né? E o Caetano foi vítima de uma dessas aí. Existe também as demências primárias, o Alzheimer. O Alzheimer é só uma delas, existem muitas outras. Daí, a questão da segunda pergunta que você me faz, eu não entendo de onde vem esse 2-1. Cada 2 velhos, um vai ter Alzheimer. Se nós pensarmos na população de idosos de 100 anos ou de 105 anos, eu acho que entre 2, um estará demente. Agora, essa demência não é necessariamente uma doença, é demência de Alzheimer. Então precisa tomar cuidado para não confundir demência com doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é apenas uma das demências, tá certo? E como eu disse, a ocorrência dela vai depender dessa evolução temporal e espacial do ser humano, do seu conteúdo genético, da sua vida, das ocorrências da sua vida, tá certo? E nós não podemos ainda prever. No futuro, nós poderemos prever precocemente qual é a maior probabilidade de alguém vir a ter lá no futuro alguma dessas doenças e poderemos talvez preveni-las realmente. Hoje são especulações, alimentação, estilo de vida, correr, fazer exercício. Tá? Eu acho que tudo isso é muito positivo, tudo isso é muito bom, mas eu vejo atletas e pessoas que estudaram e pessoas extremamente ativas que estão com Alzheimer, por exemplo, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender ainda nisso aí, não é uma coisa simples. E o que você diria, então, para os familiares das pessoas que vão passar por isso? Para os nossos velhos, né? Os nossos velhos que vão passar por esse horrível desgaste neurológico, né? O que os familiares podem fazer? Né? Eu sei que tem muita gente que pega o seu velhinho e joga fora, põe num asilo de velhos e esquece que ele existe. Não que eu seja contra o asilo, não sou, mas sou contra o esquece que ele existe, né? Então, o que os familiares devem fazer? Como eles devem agir? Como eles devem tratar esse velhinho, essa pessoa que está tão mentalmente debilitada, né? Gente que foi brilhante na vida, com cérebros brilhantes. Como é que a gente trata? Então, o que dizer para os idosos e para os familiares? Primeiro, para os idosos. Primeiro, não faça a bobagem de negar a idade, de dizer, eu não sou velho, eu tenho
eu penso positivamente, então não vou ter doenças. Esse ufanismo do idoso é uma coisa absurda. O idoso tem que entender que, se Deus quiser, no ano que vem, ele estará um pouquinho pior. O idoso que não entende isso não entendeu nada, não se preparou para ser idoso. É óbvio que, se ele está com um furúnculo, e ele tratar o furúnculo, o ano que vem ele estará melhor do furúnculo. Se ele teve pneumonia e tratou a pneumonia, ele estará melhor o ano que vem. Ou seja, existem coisas que podem afetar o idoso e serem curáveis. Então, ele, naquele aspecto, estará melhor. Mas em relação ao envelhecimento e ao estado geral do corpo dele, ele estará pior. A pele estará pior, os olhos estarão piores e assim por diante. Então, o idoso tem que aprender a viver, tem que aprender a saber que ele tem limitações, tem que aprender a saber que ele vai precisar de ajuda cada vez mais na medida que envelhece. E o cuidador, a pessoa que vive com o idoso, tem que entender que o idoso, se desenvolver algum tipo de demência, ele vai acentuar os traços da personalidade que ele já tinha. Isso cria problemas familiares, porque todo mundo acha que, na verdade, o que está acontecendo é que ele sempre foi ranzinza, ele sempre foi gênio forte. Não, agora ele está demente. É outra coisa. Só que aquilo acende lembranças, raivas, mágoas do passado em relação ao comportamento daquele idoso. Tá certo? Mas, na verdade, ele está doente, ele está precisando de ajuda. Se vai para um asilo ou se vai ficar em casa, isso não importa. Ele precisa ser bem cuidado. Num asilo, idosos podem ser muito bem cuidados. Nem sempre. Em casa, idosos podem ser bem cuidados. Nem sempre. Então, existe limite para tudo. E nós temos que pensar na idade e nas possíveis demências, nas possíveis doenças da idade, como algo que hoje são, na maioria das vezes, inevitáveis para quem já chegou na idade. Eu não posso fazer mais nada para prevenir um Alzheimer que eventualmente poderá me acometer, nem outro tipo de demência. Não posso. Mas é possível que nas crianças de hoje nós possamos, talvez, lá na frente, oferecer uma melhor expectativa nesses aspectos. Tá bom? Um grande abraço, Bela. Muito obrigada, Zé querido. Eu sei que eu te coloquei numa saia justa hoje, né? Mas, ossos do ofício, né? Já diria meu avô. Não é isso? Ossos do ofício. Muito obrigada por suas respostas, por sua paciência, por sua dedicação, por seu carinho e por sua presença à distância aqui no Portal Saúde Livros e na nossa janela da Paulista. Bel, você fez realmente algumas perguntas intrigantes, difíceis de serem respondidas.